E se eu te dissesse que um dos maiores segredos da humanidade pode estar escondido bem diante dos nossos olhos, dentro do próprio Gênesis? Existe uma palavra que aparece logo no início da Bíblia, Elohim. Ela é traduzida como Deus, mas no original está no plural. E isso levanta uma pergunta inquietante. Por que um Deus único seria descrito dessa forma? Agora imagine descobrir que textos antigos, preservados por séculos na Etiópia, trazem detalhes que quase ninguém conhece e que podem mudar completamente a forma como entendemos a criação. Hoje você vai conhecer 7 segredos proibidos sobre os Elohim. E acredite, isso é só o começo. Ao longo da história, bilhões de pessoas olharam para o Gênesis em busca de respostas sobre a origem da vida, do mundo e da própria humanidade. Esse texto milenar moldou culturas, influenciou civilizações e se tornou a base de crenças profundas que atravessam gerações. Mas o que poucos percebem é que a forma como conhecemos esse relato hoje não é necessariamente a única que existiu. Existem tradições antigas que preservaram versões diferentes, interpretações mais amplas e, em alguns casos, detalhes que simplesmente não aparecem nas traduções mais populares. Uma dessas tradições é a da Igreja Ortodoxa Etíope, considerada uma das mais antigas do mundo. A Bíblia etíope contém livros e escritos que não fazem parte do cânon tradicional ocidental. Entre eles, textos que expandem a compreensão sobre seres celestiais, eventos primordiais e estruturas espirituais que raramente são discutidas. E é justamente nesse ponto que tudo começa a ficar mais intrigante. Porque quando voltamos ao texto original hebraico e analisamos com mais atenção, percebemos que a palavra Elohim não é um detalhe qualquer. Ela aparece repetidamente e sempre carregando um peso muito maior do que aparenta à primeira vista. Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e linguistas tentaram explicar esse termo. Alguns defendem que se trata de uma forma de majestade, outros sugerem algo mais complexo, uma pista de que a narrativa original pode ter nuances que foram suavizadas ao longo do tempo. Mas aqui não estamos falando apenas de tradução, estamos falando de interpretação, de contexto e talvez de algo que foi sendo ajustado conforme a história avançava. Neste vídeo, você não vai encontrar respostas definitivas, e isso é importante deixar claro. O que você vai encontrar são conexões, interpretações e reflexões baseadas em textos antigos e estudos que raramente chegam ao grande público. E conforme avançamos, cada novo ponto vai construir algo maior, porque o primeiro segredo que vamos explorar agora começa com uma simples palavra, mas que pode mudar tudo. Quando olhamos para o texto original do Gênesis em hebraico, encontramos logo no início uma palavra que, à primeira vista, parece simples, mas que carrega um dos maiores enigmas de toda a narrativa bíblica, Elohim. Essa palavra é tradicionalmente traduzida como Deus. É assim que aparece na maioria das Bíblias modernas, e é assim que bilhões de pessoas ao longo da história aprenderam a entendê-la. Mas, linguisticamente, há um detalhe que muda completamente a perspectiva. Elohim está no plural. No hebraico, palavras no plural geralmente terminam com in, e esse é exatamente o caso aqui. Ou seja, ao pé da letra, o termo poderia ser interpretado como deuses. E é nesse ponto que surge a primeira grande questão. Por que um texto que sustenta a ideia de um Deus único utilizaria uma palavra no plural para descrevê-lo? Ao longo dos séculos, diferentes explicações foram propostas. Uma das interpretações mais conhecidas é a do chamado plural de majestade. Segundo essa visão, o plural não indicaria quantidade, mas sim grandeza, poder e autoridade. Seria uma forma de exaltar a supremacia divina, algo semelhante ao uso de nós por reis e monarcas ao se referirem a si mesmos. Mas essa explicação, embora amplamente aceita, não resolve todas as dúvidas. Isso porque, em alguns trechos, o próprio texto bíblico apresenta construções que parecem reforçar a ideia de pluralidade de forma mais direta. Um exemplo frequentemente citado está em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note o uso de façamos e nossa. São termos que, novamente, sugerem mais de uma entidade envolvida no processo da criação. Para muitos estudiosos, isso pode indicar a presença de um conselho divino, uma assembleia de seres celestiais
que participariam de alguma forma das decisões ou da ordem do universo. Para outros, trata-se apenas de uma construção linguística específica da época, sem implicações literais. E é exatamente aqui que o tema se torna ainda mais fascinante. Porque quando cruzamos essa informação com textos antigos, preservados fora do cânon tradicional, como alguns encontrados na tradição etíope, percebemos que a ideia de múltiplas entidades celestiais não era algo estranho ou isolado. Pelo contrário, parecia fazer parte de uma visão mais ampla do cosmos. Mas é importante manter um ponto de equilíbrio. O objetivo aqui não é afirmar que o texto bíblico ensina a existência de vários deuses, nem distorcer sua mensagem central, e sim mostrar que, ao analisarmos o idioma original e o contexto histórico, surgem camadas de significado que muitas vezes passam despercebidas, e essas camadas nos convidam a pensar. Será que estamos diante de uma escolha linguística simbólica, de uma forma antiga de expressar grandeza, ou de um vestígio de algo que, com o tempo, foi reinterpretado? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: o termo Elohim não é tão simples quanto parece. E esse é apenas o primeiro dos 7 segredos, porque o próximo revela algo ainda mais surpreendente: textos antigos que podem expandir essa história muito além do que conhecemos hoje. Se o primeiro segredo já levanta dúvidas profundas sobre a linguagem do Gênesis, o segundo nos leva ainda mais longe, para além das versões mais conhecidas da Bíblia. Pouca gente sabe, mas existe uma tradição cristã milenar que preservou textos considerados sagrados, mas que não fazem parte do cânon adotado pela maioria das igrejas no Ocidente. Estamos falando da Igreja Ortodoxa Etíope. Essa tradição é uma das mais antigas do mundo, com raízes que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. E o que a torna tão única não é apenas sua história, mas o conteúdo de suas escrituras. A chamada Bíblia Etíope é mais extensa do que a Bíblia tradicional. Ela inclui livros que foram excluídos ou nunca incorporados ao cânon ocidental. Entre eles, um dos mais intrigantes, o Livro de Enoque. Esse texto apresenta descrições detalhadas sobre seres celestiais, estruturas espirituais e eventos que não aparecem de forma explícita no Gênesis que conhecemos hoje. E é aqui que a conexão com os Elohim começa a se aprofundar. No livro de Enoque, encontramos referências a seres chamados de vigilantes, entidades que observavam a humanidade e, em determinados momentos, interagiam com ela. Essas narrativas ampliam a visão sobre o mundo espiritual, sugerindo uma realidade mais complexa do que a apresentada nos textos tradicionais. Alguns estudiosos enxergam nesses relatos uma possível ligação com a ideia de múltiplas entidades celestiais, algo que dialoga diretamente com o uso plural de Elohim. Mas por que esses textos não fazem parte da maioria das Bíblias? A resposta envolve história. Ao longo dos séculos, diferentes comunidades cristãs adotaram conjuntos de livros distintos, baseados em critérios específicos. Nesse processo, alguns textos foram incluídos, outros ficaram de fora. Isso não significa necessariamente que sejam menos importantes, mas sim que seguiram caminhos diferentes. E isso cria uma oportunidade única: comparar, refletir e ampliar a compreensão. Mas à medida que essa visão se expande, surge uma ideia ainda mais profunda: a possibilidade de um conselho divino. Essa não é uma ideia isolada. Em diferentes passagens de textos antigos, encontramos indícios de uma assembleia celestial, um ambiente onde existem hierarquias e funções. A ideia de um Deus supremo cercado por outras entidades. Isso aparece em diferentes culturas, e quando olhamos para esses paralelos, a ideia deixa de parecer estranha e passa a fazer parte de um padrão. Mas então surge uma pergunta inevitável: qual seria a relação desses seres com a humanidade? E é aqui que o mistério se intensifica, porque existem relatos que sugerem interação direta, histórias que falam de ensinamentos, influências e conexões entre o mundo celestial e o humano. E isso nos leva a questionar: até que ponto a nossa história foi totalmente independente? Ou será que sempre estivemos conectados a algo maior? Ao longo do tempo, essas narrativas foram registradas, interpretadas e, em muitos casos, pouco discutidas. E isso nos leva a outra pergunta: por que tudo isso é tão pouco conhecido? A resposta está no processo histórico de formação das Escrituras. Ao longo dos séculos, escolhas foram feitas, textos
foram selecionados, outros ficaram à margem. Não como uma conspiração, mas como parte de um processo natural de organização e definição. E com isso, algumas ideias ganharam mais destaque do que outras. Mas quando ampliamos o olhar, percebemos algo ainda mais fascinante: padrões, semelhanças entre culturas diferentes, relatos que se repetem com variações. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Seriam essas histórias completamente independentes ou diferentes formas de descrever algo semelhante? E no meio de tudo isso, voltamos à pergunta central: o que afinal são os Elohim? Talvez não exista uma única resposta. Talvez o verdadeiro valor esteja na busca, na curiosidade, na disposição de questionar. Porque, no fim, o maior segredo pode não estar no texto, mas na forma como escolhemos olhar para ele. E agora, depois de tudo isso, a pergunta final é sua. O que tudo isso significa para você? Se esse conteúdo te fez pensar diferente, então ele já cumpriu seu propósito. E agora eu quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acredita. E se você gosta de explorar esses mistérios, já se inscreve, porque ainda há muito mais por descobrir.